Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para vocês conteúdos de qualidade de economia. Se você quiser receber esse material, por favor, se inscreva no nosso canal. A nossa videoaula de hoje é sobre a teoria elementar de funcionamento de mercado. Como já diz o nome, tá? Essa teoria é fundamental para se você quiser entender qualquer fenômeno econômico. Variação de preço da taxa de câmbio, taxa de juros, salário, o preço do alface, qualquer coisa, qualquer explicação de algum fenômeno econômico, de alguma forma bate, tá, na teoria elementar de funcionamento de mercado, certo? Basicamente o mercado é um arranjo que permite a compradores e vendedores trocarem coisas, né? Então ele é um arranjo voluntário, onde compradores e vendedores se encontram para realizar a troca de bens e serviços, né? E o mercado ele é regido por duas forças fundamentais. A força de demanda, que é a quantidade de bens e serviços que os compradores querem, desejam e podem comprar. Tá? Oriundo do conceito de demanda, nós temos a lei da demanda, que diz que ceteris paribus aumentam os preços, diminuem a quantidade demandada ou vice-versa. O que seria ceteris paribus? Vamos lá. Basicamente, vamos dar um exemplo da lei de demanda. É razoável que a gente imagine que quando o preço da carne de gado cai, a demanda por carne de gado aumente. Tá? As pessoas vão comer mais carne e melhor carne. Tá? E vão melhorar a qualidade. Por que ceteris paribus aqui? Porque isto será verdade mantendo todo o mais constante. Eu não posso afirmar com certeza que um aumento de preço ou uma redução de preço vai aumentar a quantidade demandada de carne de gado, se, por exemplo, a renda do indivíduo vier a zero, ele perdeu o emprego. Ou, um outro exemplo, se cai o preço da carne de gado, mas também cai o preço da carne de porco. O preço da carne de gado cai 20%, o preço da carne de porco cai 50%. Então eu não posso afirmar com certeza, nesse caso, que a redução da carne de gado vai resultar em aumento da demanda por carne de gado. Por isso existe a expressão ceteris paribus, que eu deixo todo o mais constante e me foco naquele fenômeno que eu quero e que eu estou tentando compreender. Tá? A outra força que compõe o mercado é a força de oferta, que é a quantidade de bens e serviços que os vendedores querem e podem vender. Tá? Baseado nesse conceito, nós temos a lei da oferta, que é a afirmação de que ceteris paribus, aumento dos preços, aumenta a quantidade ofertada. Quanto maior o preço de algo, maior a quantidade de empresas e indivíduos que estarão dispostos a entrar naquele mercado e fazer oferta daquele produto. Tá? Inclusive, esse ceteris paribus também vale para isso. Se o preço de algo aumenta e o seu custo se mantém constante, eu tenho um aumento do lucro, e quanto maior for um lucro em determinado mercado, maior é a quantidade de ofertantes que aquele mercado atrai. Então nós temos assim os dois conceitos de demanda e oferta, e nós temos a lei da demanda e nós temos a lei da oferta. Só para a gente, lá na frente a gente vai observar isso de maneira mais com exemplos, mas a gente pode observar o seguinte: a lei da demanda diz que quando o preço de algo cai, a demanda aumenta. Quando o preço de algo cai, a demanda aumenta. Ou quando o preço de algo aumenta, a demanda cai. Então a gente vê que preço e demanda andam em sentido opostos. Tá? Aumento de preço diminui a demanda. Redução de preço aumenta a demanda. Então nós dizemos que isso é uma relação negativa. Tá? E a gente vai observar essa relação negativa quando a gente for olhar o gráfico da curva de mercado. Já a lei de oferta diz que aumento dos preços aumenta a quantidade ofertada. E redução de preços reduzem a quantidade ofertada. Então nós estamos vendo que preço e quantidade ofertada andam no mesmo sentido. Nós dizemos que esta relação é positiva. Então nós temos uma relação negativa na lei de demanda e nós temos uma relação positiva na lei da oferta. Tá? Depois lá na frente a gente vai ver como essas duas curvas se encontram e que fenômeno dá origem ao encontro dessas duas curvas. Tá? Aqui nós temos o conceito, né,
a expressão ceteris paribus, o que ela significa, né? Tudo mais constante. Vamos dar uma mergulhadinha na curva de demanda. Tá? Quais são os determinantes da demanda individual? Quais são os fatores que afetam a quantidade demandada de um indivíduo? O principal fator, o principal determinante, obviamente, é o preço. Quando o preço de alguma coisa aumenta, a demanda cai. É o próprio conceito de demanda. Tá? Também já vimos que essa relação é negativa, porque quando o preço e a quantidade demandada, eles andam em sentidos diferentes. Tá? O preço ele é o principal determinante da demanda, porque ele é a primeira barreira. Você sabe disso quando você vai numa loja. Tá? Vai experimentar uma calça, vai experimentar um casaco, vai experimentar uma roupa. Se você olhar o preço da etiqueta antes de experimentar, você já sabe se vai gostar ou não. Basicamente é isso. É a primeira barreira. Por isso que bons vendedores geralmente deixam um preço para falar quando o produto, por exemplo, é diferenciado e caro, num segundo momento, porque eles sabem que se eles entendem que o preço é uma barreira, ele deixa isso por último, para poder ter a capacidade de explicar todas as diferenças e mudar a sua percepção de valor. Tá? Porque você tem o preço como um fator determinante na demanda, mas ele não é o único. Tá? A renda também é um fator determinante. Sobre a renda, nós temos dois efeitos. O mais óbvio deles é imaginar que quanto maior for a renda, maior será a quantidade demandada de determinado bem ou serviço. Tá? Parece também razoavelmente fácil de compreender. Se tua renda aumenta, você demanda mais iogurte, você demanda mais alimento, você vai mais vezes a restaurantes, né? Você anda mais de carro, é assim que funciona na maioria dos produtos que nós podemos observar. Mas não é sempre que quando a renda aumenta, a demanda aumenta. Existe um conjunto especial de bens, chamados de bens inferiores, que a demanda diminui quando a renda aumenta. Eu gosto de usar um exemplo bem fácil de compreender, que é carne de segunda. Tá? As pessoas compram uma carne mais dura, de má qualidade, porque, obviamente, a renda não permite que elas comprem carne de melhor qualidade. Tá? Quando a renda das pessoas aumenta, o cara ganha um salário mínimo, ele vai comer, sei lá, guisado de segunda. Quando a renda desse cara aumenta, ele troca essa carne inferior por uma carne superior. Tá? A demanda desse tipo de carne de menor qualidade acaba diminuindo, a demanda por carne de mais qualidade vai aumentando. Então, nesse contexto, um guisado de segunda, por exemplo, eu estou falando de guisado de segunda, mas eu gosto de guisado de segunda. O bem inferior seria um tipo de bem de menor qualidade. Tá? E assim todos os mercados têm bens inferiores. Todos os mercados que você observar têm. Vamos lá no mercado de refrigerante. Por exemplo, um refresco em pó. Ele é um bem inferior. Quando a renda das pessoas aumenta, ela troca aquilo ali por refrigerante, ou sei lá, por sucos. Tá? Quando a renda cai, eu mudo minha cesta de consumo. Então, os bens inferiores são basicamente isso. Tá? Existe também aqui dentro uma categoria que não está aqui explícita, mas que você sabe, que são os chamados bens de luxo ou supérfluos. Tá? E lá quando a gente for ver lá sobre elasticidade, também numa aula que vocês vão ter aqui no canal, aí eu vou explicar para vocês por que esses bens de luxo são uma categoria especial de bens aqui, que também se enquadraria bem normal, bem inferior, teria uma terceira categoria, bem de luxo. Tá? As expectativas também compõem um determinante da demanda individual. Né? Se você acha que você vai perder o emprego, você não troca de carro. Tá? Ou você gasta menos no cartão para começar a fazer poupança. As expectativas em relação ao futuro determinam a sua demanda hoje. Ao mesmo tempo que se você acha que você vai ser promovido, você já vai lá daqui a pouco, já começa a planejar o consumo futuro baseado no aumento de renda que tua expectativa sinaliza. Tá? Outros determinantes da demanda individual são o preço dos produtos relacionados. E aí nós temos duas classes especiais de bens. Os bens substitutos e os bens complementares. Tá? O que é um bem substituto? É aquele com o aumento no preço do bem X, aumenta a demanda pelo bem Y. Vamos dar um exemplo típico.
pera e maçã. Se o preço da maçã aumenta e o preço da pera se mantém constante, pode haver uma troca, uma substituição da demanda de maçã por pera. Tá? Então, nesse caso, pera e maçã são bem substitutos. Tá? Então, obviamente, quando você vai comprar no mercado, sei lá, vai comprar carne de gado, você olha o substituto da carne de gado. Carne de frango, a carne de porco. Tá? Veja bem, nenhum desses que eu falei são o que nós conhecemos como substitutos perfeitos. Tá? Que é o seguinte, eu sou absolutamente indiferente a comer carne de gado e carne de frango. Não existe esta percepção, né? Mas existe o conceito dentro da economia, chamado substituto perfeito, que é quando você é absolutamente neutro em relação ao gosto. Né? As pessoas não são assim, elas obviamente preferem carne de gado ou carne de frango. Mas a carne de frango acaba sendo substituto da carne de gado. Se a carne de gado de repente dobrar de preço, as pessoas param de comer carne de gado, substitui por carne de frango, né? Essa proteína. Então a carne de frango seria um substituto da carne de gado, ou a carne de porco substituto da carne de frango, ou a pera um substituto da maçã, ou as frutas de estação um substituto das frutas de fora de estação, e assim por diante. Então, obviamente, é um determinada demanda de um determinado bem, quanto está o seu substituto. Então, eu não posso só olhar, por exemplo, no mercado, eu vendo maçã, eu também tenho que cuidar do preço da pera, porque se a pera cair metade do preço, a minha demanda é afetada, neste mercado específico. E nós temos aqui um outro exemplo, um outro tipo de bem que são chamados bens complementares. A gasolina, vamos pegar um exemplo hoje que está aumentando muito de preço, né? Todo mundo está preocupado comendo a gasolina. Qual é que é o reflexo básico? A gasolina é um bem complementar do carro, ela não serve para nada que não seja para abastecer o combustível, para abastecer o veículo, certo? Ela é um complementar do veículo. Tá? Então o que acontece quando um preço do bem complementar ao veículo, que é o combustível, aumenta? As pessoas passam a preferir carros de menor consumo. Tá? Então se eu for comprar um automóvel e o preço da gasolina está muito caro, eu obviamente vou levar isso em consideração na hora da compra. Tá? Então é importante na hora de demandar não só o bem que eu estou querendo comprar, mas quanto custam os seus complementos. Certo? E finalmente gostos. Tá? Quanto mais eu gosto de algo, maior vai ser a minha intenção de pagar, ou né, de pagar um preço para comprar determinado bem. Então, o gosto também é um determinante importante da demanda individual. Ok? Bom, agora que a gente viu os determinantes da demanda, vamos lá de novo, vamos recapitular. Determinantes da demanda: preço, renda, sendo que a renda deriva bens inferiores e bens normais. Tu tem expectativas, preço dos produtos relacionados, que são os bens substitutos e os bens complementares, e finalmente gostos. Esses são as determinantes da demanda. Aqui nós temos as curvas de demanda individual e as curvas de demanda de mercado. Tá? O que é uma curva de demanda de mercado? É a soma das demandas individuais. Por isso que a gente precisa entender como funciona a demanda individual, para que a gente possa compreender a demanda de mercado. Por isso que a gente estuda a demanda individual, para entender a demanda de mercado. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, a curva de demanda por livros da Maria e a curva de demanda do João. A curva de demanda da Maria mais o João é igual à curva de demanda de mercado de livros. Tá? Então aqui nós temos um exemplo típico. Nós temos uma curva negativamente inclinada, tá? Negativamente inclinada, veja aqui, negativamente inclinada, aonde a Maria, no nosso exemplo aqui, se o preço do livro for grátis, a demanda dela será de 12 livros, se o preço do livro for de R$40, a demanda será de 4 livros, R$60 ela não demanda livros, ou seja, ela demandará no máximo 12 livros e demandará nenhum livro se o preço for R$60. Né? E a curva de demanda dela aqui expressa todas as infinitas possibilidades de preço e demanda. Tá? Novamente, é uma curva negativa. Tá?
E exatamente igual à curva do João. O João tem uma curva de demanda diferente. Né? Se o preço do livro for grátis, a demanda será de 7 unidades. Se o preço for 40, a demanda será de 3 unidades. E se o preço for R$60, o João demandará 1 unidade de livros. Certo? E a curva de demanda de mercado, né, que nós estamos enxergando aqui, ela é, se o livro for grátis, a demanda será de 19 livros, ou seja, 12 da Maria e 7 do João. Se o preço for R$40, será de 7 livros, 4 da Maria, 3 do João. E se o preço for R$60, será de 1 livro, nenhum da Maria, né, e 1 do João. E assim nós temos as curvas de demanda. Depois nós vamos ver quais são as equações que montam essa curva de demanda. Né? Qual é a equação da curva de demanda. Mas a gente tem que entender isso aqui. Outra coisa. Relação causal. Quando o preço de algo cai, a demanda aumenta. Entenderam isso, né? Mas o que acontece com o preço quando a demanda aumenta? Ele aumenta. Então, quando a gente pensar em lei de demanda, a gente sempre entender o seguinte: o preço impacta a demanda. É sempre nesta direção a relação causal. Né? Então, aumentos de preços diminuem a quantidade demandada. Ah, mas o que acontece com o preço se a quantidade demandada aumenta? Aumenta. Então, a lei da demanda se refere ao impacto da quantidade demandada pelo preço. A variável explicada é a quantidade demandada. Tá? Então, é isso. Vamos agora dar uma olhadinha na oferta. A oferta tem menos determinantes, né? O preço é o principal deles. Quanto maior for o preço, maior será a quantidade ofertada. O preço dos insumos também é um determinante da oferta, né? Se o preço dos insumos aumenta, ceteris paribus, mantendo o preço, o lucro cai e, portanto, a oferta diminui. A tecnologia também é um determinante da quantidade ofertada. Melhoras da tecnologia aumentam o lucro e, portanto, aumentam a oferta. Também nem que seja através da produtividade, né? O aumento de produtividade que aumenta a oferta. E, obviamente, as expectativas. Tá? E ela aí sim, ela atua também no mesmo sentido. Se há uma expectativa de melhora na renda, né? E de aumento da oferta e da demanda, a oferta responde aumentando a quantidade ofertada. Tá? A relação de preço e quantidade ofertada é positiva. A relação dos preços dos insumos é negativa. Quanto maior for o preço dos insumos, menor é a quantidade ofertada. A relação entre tecnologia e expectativas é positiva. Quanto mais tecnologia, maior a quantidade ofertada. Quanto mais positivas as expectativas, maiores serão as quantidades ofertadas. Ok? Aqui nós temos as curvas das ofertas individual de mercado. Também nós temos então aqui a curva de oferta da editora Boa Leitura, da editora Boa Letra. A soma dessas curvas de oferta me dá a curva do mercado de livros. Tá? Aqui nós temos uma editora que vai começar a ofertar livros a partir de R$20. Se o livro for de graça, a oferta é zero. Se o preço for R$10, a oferta é zero. A partir de R$20 eu tenho alguma oferta de livros. Tá? Já na editora Boa Letra, eu só começo a ter quantidade ofertada a partir de R$30. Ou seja, por uma questão de tecnologia, de qualquer coisa, de estrutura de custo fixo, esta editora só oferta livros a partir de R$30. Tá? Se o governo, por exemplo, estabelecesse um preço mínimo, o preço máximo para o livro de R$20, quisesse tabelar como se faz, por exemplo, se o governo quisesse tabelar o preço do livro em R$10, esse mercado não teria livro. Ele teria zero, porque ninguém está ofertado. Ah, mas eu vou tabelar em R$20, beleza, então tu vai ter um livro. Tá? Mas à medida que o preço for aumentando, maior vai ser a quantidade de empresas que vão estar participando desse mercado. E aqui o preço da curva de mercado, né? Se o preço do livro for grátis, a oferta é zero. Se o preço do livro for R$40, a oferta é 7. Se o preço do livro for R$60, a oferta será de 13 unidades. Né? O que acontece quando a gente junta essas duas curvas? Quando a gente junta a curva de demanda
e junta a curva de oferta, né? Nós temos esse seguinte quadro para cada nível de preço: 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 reais. Se o preço for de R$0, a minha demanda será enorme, 19 unidades, mas ninguém vai ofertar. Quantos livros esse mercado vai consumir? 0. Ah, mas a demanda é enorme, sim, mas ninguém oferta. Se não tem oferta, a demanda não existe. Se o meu preço for R$20, a minha demanda vai ser de 13 livros, mas a minha oferta vai ser de 1. É a mesma situação. Ah, mas tu vê, todo mundo vai comprar livro. Pois é, mas ninguém quer ofertar livro a R$13. Eu tenho um mercado que tem demanda, mas não tem oferta. Tá? Por isso que essas forças atuam juntas. Se o preço for R$40, eu terei uma demanda de 7 livros e uma oferta também de 7 livros. E se o preço for de R$60, aí neste caso aqui, as editoras vão estar felizes. Estariam felizes. Porém, não há demanda. Tá? Então, vamos olhar aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, vamos voltar. Então, olha só. O que aconteceria se o meu preço fosse de R$50? Tá? A minha demanda seria de 4 livros. E a minha oferta seria de 10 livros. O que nós teríamos aqui? Um excesso de oferta. Certo? De quanto? De 6 livros. Então eu vou ter uma pilha de 10 livros para vender. Porque a R$50 tem um monte de gente que quer vender. Mas eu só tenho 4 pessoas na fila para comprar. Eu vou ter um excesso de oferta de 6 livros. Como é que o mercado resolve isso? Tá? Então olha só. R$50 é um preço fora de mercado, é um preço fora do equilíbrio. Tá? Vamos voltar aqui. Qual é o preço de equilíbrio desse mercado? É R$40, que é onde a oferta se equilibra com a demanda. Tá? Quando o preço do livro for R$40, eu vou ter 7 livros para vender, porque é a quantidade que as editoras querem ofertar, e eu vou ter 7 pessoas para comprar. Esse é o preço de mercado. Tá? Se por uma razão qualquer, por exemplo, lei de preço mínimo. A gente conhece uma lei de preço mínimo que é a lei de salário mínimo, né? A lei de salário mínimo é uma lei de preço mínimo. Vamos pegar uma lei de preço mínimo no mercado de livros. O governo quer regular, ele acha que as editoras estão ganhando pouco dinheiro e estão quebrando. Ele quer intervir neste mercado. Sei lá, o frete mínimo dos caminhoneiros. É igual. A mesma coisa. Tu tem um preço de mercado e tu tem um preço regulado pelo governo. Imaginar que isso aconteça e ele resolva regular o preço em R$50. Eu vou ter, nesse caso aqui, vamos imaginar que o governo quer regular o mercado de livro. Eu vou ter uma demanda de 4 livros e uma oferta de 10. Eu vou ter um excesso de oferta atraído pelo preço. Por que eu tenho tanta gente querendo vender livro? Porque o preço está agradável. O governo me prometeu que ninguém vende livro abaixo de R$50. Certo? O que eu tenho de cara? Um excesso de oferta. Muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar. Isso é um fato. Ninguém consegue resolver isso. Como que funcionaria um mercado sem essa? Como é que o mercado enxerga? Bom, meu amigo, eu tenho uma lei que me impede de vender a R$50, mas eu estou com livro sobrando. Eu preciso desovar isso. Tá? Vamos imaginar. Como é que um excesso de oferta se resolve? Tá? Você começa a pegar pelo lado da oferta, fazendo promoções. Essa oferta, né? As empresas começam a fazer promoções de livro, tá? Para tentar baixar o seu preço. Baixando o seu preço. Aliás, faz promoção de livro, baixando o seu preço, tentando atrair consumidor. À medida que o preço vai caindo, eu tenho a quantidade de consumidores aumentando. Então as duas forças estão aumentando. O preço está caindo por conta de excesso de oferta, e na outra ponta a demanda está aumentando, atraindo pelo preço menor. Quando é que essas forças se equilibram? Quando é que esse ajuste se encerra? Quando eu chego no preço de equilíbrio.
Tá? Se eu tenho 10 livros para vender aqui e tenho 4 pessoas na fila, eu vou baixando o preço do livro. À medida que eu for baixando o preço do livro, menos editoras estão dispostas a vender livros. Mas também à medida que... Porque elas não conseguem competir, porque elas preferem produzir caderno. Não faz diferença. Quando o preço está caindo, a oferta está diminuindo. E o que está acontecendo com a fila de pessoas dispostas a comprar livro? Está aumentando. Quando é que esse movimento cessa? Quando o preço do livro chegar a R$40. Certo? Porque aí eu vou ter a oferta igualada à demanda. Eu também posso ter, vamos imaginar que o preço do livro seja de R$30. Aqui, o que nós vamos ter? Um excesso de demanda. Certo? Imaginar um congelamento de preço. Eu sei que no Brasil não existe mais isso, mas de vez em quando tem caras no mundo que acham que funciona. Vamos imaginar que o dólar, o governo, tem que congelar o preço da energia elétrica. A partir de amanhã, as operadoras, as distribuidoras de energia elétrica não podem aumentar mais o preço da energia. Fechado. Está tudo certo. Certo? Mais ou menos. Por quê? Se o preço congelado estiver abaixo do preço de equilíbrio, as pessoas vão se sentir incentivadas a consumir mais energia. Ao mesmo tempo, aqueles que ofertam energia não vão querer ofertar R$30 porque não conseguem competir, não conseguem ter lucro, não remuneram o capital. Tá? Nesse caso aqui eu tenho excesso de demanda. Como é que o mercado resolve? Da mesma maneira, se eu tenho 4 produtos de oferta e eu tenho 10 na fila, se eu tenho 4 livros para vender e eu tenho 10 pessoas na fila, eu vou aumentando o preço do livro. De maneira com que as pessoas saiam da fila, elas não querem mais comprar livro. Só que à medida que o preço do livro vai aumentando, a quantidade de empresas dispostas a entrar neste mercado aumenta. Então acaba sendo um movimento sincronizado. Né? O preço está subindo, a quantidade de pessoas que está na fila vai saindo, e a quantidade de pessoas, de empresas que estão dispostas a ofertar vai aumentando. Certo? E aí até que esse movimento cesse, até quando o preço de equilíbrio chegar em R$40. Então aqui nós temos um gráfico, né, explicado como é que é um excesso de oferta e como é que é o excesso de demanda e como funciona o preço de equilíbrio de mercado. Então olha só, o que isso significa? Você já viu aqueles filmes de ficção científica onde tem um microchip com todas as informações do universo? Tipo Missão Impossível? Pois bem, ele existe, esse microchip. É este cara aqui, ó. É o preço. Ele é o mais poderoso instrumento de informação do sistema econômico. Tá? Quando o preço de algo... Vamos dar um exemplo. Vamos pegar. Imagine que deu uma seca e a produção de maçã caia pela metade. Tu não precisa saber dessa informação. Não precisa saber de nada. Tu só precisa gostar de maçã. O preço da maçã lá na fruteira, ele já vai estar te informando e dizer o seguinte, ó, diminua a demanda por maçã porque falta maçã no mercado. Por quê? Porque o preço está alto. Então você não precisa saber o que aconteceu. O preço já te diz o que aconteceu. Olha, uma seca reduziu a oferta e o preço da maçã aumentou. Portanto, coma menos maçã. Essa é a informação. Tá? Da mesma maneira que quando algo está... Eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar, que é o seguinte. Você se lembra quando deu um surto de gripe e todo mundo começou a usar álcool gel? As empresas não usavam álcool gel, as pessoas não usavam álcool gel. Portanto, as plantas de álcool no Brasil não estavam preparadas para ofertar álcool gel. Mas as pessoas ouviram que limpar a mão com álcool gel prevenia a gripe, certo? O que aconteceu no primeiro momento? A demanda disparou de álcool gel, mas a oferta não estava preparada, certo? Qual é que foi a reação seguinte? O preço aumentou. Quando o preço aumentou, ele de certa forma informou os consumidores que tinha álcool gel faltando, mas ele também informou aos produtores que valia a pena investir numa planta para produzir álcool gel. Porque estava faltando oferta nesse mercado. E era um mercado promissor e você tinha que ir para lá. É assim que o preço funciona. Vamos imaginar que um procurador ou o governo quisesse
ser um governo populista e quisesse tabelar o álcool gel. Não, isso aqui é um item de primeira necessidade, as pessoas precisam para se prevenir, então eu não vou permitir que aumente o preço do álcool gel. Fechou? Tu pode fazer isso. Qual é que é o impacto? Qual é que é o resultado prático? Quando eu impeço o preço de ir para o lugar dele, quando eu deixo que quando o preço deixar de sinalizar através de aumento que está faltando produto no mercado, essa informação não chega para os investidores, não chega lá para a planta. Então essas plantas elas não entram no mercado porque elas não observam isso. O preço está faltando a informação. O resultado prático, por exemplo, de um tabelamento de preço, que você queira impedir o aumento do preço por uma medida qualquer, é que vai faltar álcool gel no mercado. Eu não só aviso os consumidores que eles têm que maneirar no álcool gel, não limpar o tempo inteiro, como eu também deixo de avisar aos ofertantes que ali está um mercado que eu tenho que investir. Certo? Isto é a mão invisível de mercado. O preço, ele é o regente dessa orquestra. Ele vai te dizer, ó, consome menos porque o preço está subindo, aconteceu alguma coisa, o preço está alto. E ele vai dizer aos ofertantes, vá, invista nesse mercado que o preço está subindo, está faltando oferta. Certo? Ou o contrário. Tá? Voltamos aos caminhoneiros. Por que os caminhoneiros não conseguem repassar aumento de preço? Porque eu tenho caminhão sobrando. A verdade, a única maneira de eu resolver este problema é resolver o excesso de oferta de caminhões. Tem caminhões sobrando. Como é que a economia resolve isto? Tirando caminhoneiros do mercado. Os caminhoneiros têm que deixar de ser caminhoneiro para fazer outra atividade. Porque eu tenho sobrando ali. Como é que você faz isso? Baixando o preço do frete. Até que não vale a pena e o cara resolve ficar em casa. Não existe outra maneira. A não ser que o governo adote, sei lá, uma solução de comprar, de, sei lá, transportar ar. Ou seja, comprar o excesso de oferta. Eu vou comprar cargas para transportar ar, porque eu não tenho que transportar, por isso que eu tenho excesso de oferta, para pagar o caminhoneiro. Resolve o problema? Não resolve, porque o excesso de oferta continua lá. Como eu não deixo o preço cair, porque eu estou comprando o excedente, o governo estaria comprando o excedente, você não vem para o preço de equilíbrio. Então, é para isso que nós precisamos compreender o mecanismo de funcionamento do mercado, porque eu não consigo entender, nem a greve dos caminhoneiros eu consigo entender. Nem por que eles não conseguem resolver os problemas dele, eu não consigo entender, se eu não entendo o básico, que é como funcionam as forças de mercado. Tá? Então, sim, pode ter excesso de oferta, pode ter excesso de demanda, isso tem que ser temporário. Quando é que eles acontecem de maneira permanente? Quando é que eles acontecem de maneira permanente? Quando o governo impede, né, que, através de leis, que os preços venham e encontrem o seu próprio equilíbrio. Certo? Só para a gente entender aqui, nós temos a função demanda, né? E essa é a função demanda, né? A quantidade demandada é uma função da demanda autônoma, que é a demanda quando o preço é zero, né? E a elasticidade de preço da demanda. Depois a gente vai ver o que é a elasticidade de preço da demanda, né? Mas, nesse caso aqui, quanto maior for P, menor será a quantidade demandada. Por quê? Porque este sinal negativo indica isto. Né? Quanto maior for o preço, menor será a quantidade demandada. A função oferta, eu também tenho a oferta autônoma, né? E a elasticidade de preço da oferta, e ela é positiva. Olha aqui, ó, ela é positiva. Quanto maior for o preço, maior é a quantidade ofertada. Né? A condição de equilíbrio é onde a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Aqui está o que nós teríamos aqui? Nós teríamos aqui uma equação de demanda. Vamos imaginar, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Nós temos 65 menos 0,50p é igual a 15 mais 0,75p. Certo? Se eu pego isso aqui, trago para cá diminuindo, e pego isso aqui, trago para cá subindo, eu vou ter 65 menos 50, aliás, perdão, isso, 65
65 menos 15 dá 50. Igual. Isso aqui vem para o outro lado, somando, né? Então eu vou ter igual a 1,25p. Se eu pegar 50 dividido por 1,25 igual a p, p igual a 40. Tá? É assim que a gente encontra o preço de equilíbrio. É uma equação facilzinha de se resolver. Tá? Eu até gosto, eu não gosto muito da aula usando essas equações, mas se você quiser, os livros de microeconomia trazem essas funções. Essas são basicamente assim, são as funções de demanda. A nossa função de equilíbrio se resolve de maneira simples, é uma questão de primeiro grau. Né? E é isso. Bom, essa é a nossa primeira aula. Deixa eu fazer o seguinte. Você pode me mandar um e-mail para Cláudio Branchieri @gmail.com. Caso você queira que eu mande esse material para você, eu pego e mando para você. Aí você também pode ter o material dessa aula e os próximos materiais que vão vir na sequência. Tá bom? Cláudio Branchieri @gmail.com. Tá aqui como é que se escreve Branchieri. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo aula.